Hoje, mais um dia de escola dominical e nós estamos felizes e gratos a Deus porque Ele tem cuidado de nós, não é verdade? Mas para a gente iniciar a nossa aula, vamos fazer mais uma oração? Então feche seus olhos e ore comigo. Deus amado, Deus querido, Deus santo, Senhor, nós te agradecemos por este dia, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continua conosco, Senhor, nos perdoando, nos ajudando, Senhor. Deus, tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Abençoa cada criança, cada família. Que nós venhamos continuar, Senhor, firmes, Senhor, em Ti. Te servindo, em nome de Jesus. Amém. E a lição de hoje é a lição de número 11. Então, repita com a tia. Título da lição. Felizes os que são firmes em servir. Texto áureo. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Está escrito em 1 Coríntios, o capítulo 16 e o versículo 13, tá certo? E a história de hoje, crianças, vai falar sobre um homem chamado Paulo. Repita com a tia. Paulo. Paulo, ele era um missionário. Vocês sabem o que é uma pessoa que faz missões, que é missionária? Se não sabe, vai saber agora, tá certo? Missionário são aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus, que falam do amor de Deus para que outras pessoas venham conhecer Jesus e venham aceitá-lo como seu Salvador. Então, Paulo, ele era um missionário. Ele era um apóstolo de Cristo, porque ele pregava a palavra de Deus para as pessoas. E ele viajava muito. Olha só uma mala. E certa vez, crianças, Paulo, ele viajou para um lugar chamado Corinto. Era uma cidade lá na Europa. Corinto era uma cidade muito conhecida. E Paulo chegou lá e começou a pregar, a falar do amor de Deus para muitas pessoas. E Paulo, crianças, ganhou muitas almas para Cristo naquele lugar. E acabou que Paulo, mais outras pessoas, com a ajuda de outros irmãos, ele fundou uma igreja, isso mesmo. E a igreja se chamava Igreja de Corinto. Como a gente aqui, a gente mora no bairro São Conrado e quando as pessoas dizem, você é de qual igreja? A gente diz o quê? Eu sou da igreja do São Conrado, da Assembleia de Deus do São Conrado. Bem assim era lá em Corinto. Os irmãos diziam, eu sou da igreja de Corinto, da cidade que eles moravam, tá certo? E aí, essa igreja foi crescendo, outras pessoas foram aceitando a Jesus e as pessoas lá eram unidas, elas viviam o amor de Deus, eram as pessoas que pregavam, que foram ensinadas por Paulo, tá certo? Mas a Bíblia vem nos contar que certa vez Paulo teve que sair de Corinto e foi viajar para a Ásia. Paulo saiu de Corinto e teve que ir fazer missões agora aqui na Ásia. E passou-se um tempo, crianças, e Paulo recebeu uma notícia. Recebeu uma carta falando sobre como estava a igreja lá de Corinto. E aí nessa carta, né, nessa notícia que Paulo recebeu, ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste. Sabe por que ele ficou triste? Porque Paulo ficou sabendo que lá na igreja de Corinto as pessoas não estavam muito bem. Sabe o que era que estava acontecendo? Lá na igreja de Corinto as pessoas estavam brigando. Isso mesmo, crianças, brigando. As pessoas lá estavam com ciúmes umas das outras. Sabe o que era que acontecia? Elas estavam com invejas umas das outras, porque dizia bem assim, eu tenho um dom melhor do que o seu.
Tia Sara, como assim? Uns diziam, eu sei cantar melhor que fulano. Outra pessoa falava, eu ensino melhor do que tia Lu. Aí outro dizia bem assim, não, mas eu rejo melhor do que a Aninha. Era assim, crianças, o tempo todo. E aquela igreja foi ficando manchada. Aquelas pessoas, crianças, já não estavam mais com o seu coração limpo. Estavam com o coração sujo, as pessoas daquela igreja. Porque elas estavam metidas em confusões. Elas estavam brigando demais. Estavam desunidas. E Deus concorda, Deus aceita isso na igreja. Ele fica muito triste quando ele vê que uma igreja está assim, manchada pelo pecado. E tudo que é pecado desagrada ao nosso Deus e entristece a ele, não é verdade? E quando uma igreja está nessa situação, o coração da igreja, as pessoas ficam com o coração manchado por conta do pecado, Deus fica triste e a gente acaba ficando fraco espiritual e vai perdendo a nossa fé. Ficamos fracos na fé também, tá certo? E quando a gente fica fraco na fé, crianças, mais e mais a gente dá lugar para que o inimigo venha fazer a gente pecar. Porque ele conhece as nossas fraquezas e ficam lançando pratos que aos nossos olhos são bons e a gente acaba pecando. Então não podemos ficar fracos na fé. Nós devemos continuar servindo a Deus, tá certo? E aí, quando Paulo, crianças, soube de como a igreja estava, olha só, ele ficou triste e ele decidiu escrever uma carta para a igreja de Corinto. Ele estava lá na Ásia, mas mesmo assim, ele escreveu uma carta e enviou à igreja de Corinto. E nessa carta, Paulo dizia bem assim, que as pessoas deveriam viver unidas em Cristo Jesus. E mais, Paulo comparou a igreja de Cristo como a obra de Cristo com uma grande plantação. Tia Sara, uma grande plantação. Isso mesmo. Quando a gente vai fazer uma plantação na escola, eu acho que vocês já fizeram, né? Isso. Aí a professora lhe dá uma terrazinha, né, em um vasinho, e lhe dá uma semente. Então Paulo comparou a obra de Deus com uma grande plantação. Como assim, tia? Ele disse que uns vão semear, ou seja, que uns vão pregar a palavra de Deus e que outros vão adubar, né, essa terrinha para essa terra continuar sendo boa. Outros vão colocar água nessa terra para a terra ficar molhadinha e a planta crescer, não é verdade? Mas em tudo isso, Paulo, ele disse que quem vai dar o crescimento, ou seja, quem vai fazer a planta crescer, sabe quem é? É Deus. E Paulo tinha razão quando ele falou isso. Porque as pessoas estavam brigando. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou seja, fulano faz melhor. Não, é Cicrano que vai fazer melhor isso aqui. Mas Paulo disse, não. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E ele estava certíssimo. Nós vivemos na casa do Senhor, fazemos a obra do Senhor, mas não podemos viver em desunião. Um faz, um rege, um canta, um prega, outro ensina, mas não é uma competição. É tudo para o crescimento da obra de Deus, tá certo? Lembrem-se disso. E na carta de Paulo que ele escreveu e enviou para Corinto, foi isso que ele estava dizendo. Não, meus irmãos, vocês precisam viver unidos. Vocês precisam viver em união, olha só. Vocês precisam se tornar pessoas unidas em Cristo.
Em Cristo não pode haver ciúme, não pode haver inveja, não deve haver contenda. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele tem uma recompensa especial para cada um que trabalha na sua obra. E as semanas se passaram, um tempo se passou, e aquela igreja de Corinto começou a tomar as orientações que Paulo tinha escrito e tinha mandado na sua carta. Então a igreja entendeu com os ensinamentos de Paulo que eles estavam errados, que eles precisavam melhorar, que eles precisavam se arrepender dos seus pecados, que eles precisavam, olha só, limpar o seu coração, pedir perdão ao Senhor dos seus pecados, para que o Senhor limpasse e restaurasse aquela igreja e os seus corações, tá certo? Então, essa foi a aula de hoje e que vocês nunca venham esquecer que cada um na igreja tem a sua função e não é uma competição a obra do Senhor, porque o crescimento quem dá é o nosso Deus, tá certo, crianças? Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço e até mais. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Então, ore comigo. Deus amado, Deus querido, Deus santo, Senhor, nós te agradecemos por esta aula de hoje, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a tua obra, Jesus, que nós venhamos viver em união, firmes na fé, Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem uma recompensa para cada um que trabalha na sua obra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e um beijo para vocês. Até a próxima.